Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa, mais um Papo de Mãe aqui com a gente. Sejam bem-vindas aqui. Hoje o programa especial com a Liana, né? De praxe, que a gente já tá acostumado, né? Isso mesmo. Olá, olá. Começando mais um pod, né? Uhum. Nossa parceirona já é da casa. Já é da casa. Exatamente. A gente brinca, a gente tá aí na mesa com as comadres, né? É verdade. Então a gente tá tudo em Papo família de aqui. comadre, também podia chamar. Podia chamar. Oi, gente, antes de começar o nosso papo, aqueles recadinhos que vocês já estão acostumados, né? Se inscreva no nosso canal, curtam aqui o nosso vídeo. A gente sabe que esses passos são importantes pra gente levar a mensagem um pouquinho mais adiante. Compartilhe o vídeo com quem que vocês conhecem também, com aquela mamãe que tá precisando. Hoje o assunto é muito legal e nós temos uma convidada especial, que eu acho que já apareceu aí pra vocês. E hoje o papo vai ser muito legal, vai alcançar muitas mamães por aí. Então a gente vai falar sobre mamães de adolescentes, sobre essa fase, né, que é tão desafiadora para alguns e tão linda para outros. Então a gente vai conversar sobre isso. E antes, né, de a gente apresentar oficialmente as nossas convidadas, vamos falar dos nossos apoiadores. Isso, bem importantes para nós, né? Muito importantes, que estão sempre aqui com a gente. Quero falar da 295, que me veste hoje, uma marca que eu amo, adoro mesmo de verdade. Uma loja maravilhosa. 295 é uma loja de jeans que atende uma grade ampla de tamanhos. Vale muito a pena conhecer. Se vocês quiserem saber mais informações, vai estar o QR Code aqui na tela. Fiquem à vontade, né, para conhecer mais sobre a loja. Enviam para todo mundo. E assim, só digo uma coisa: se vocês ainda não conhecem, por favor, vão na loja e conheçam. É impossível não se apaixonar. Vale a pena, né? Vale a pena demais. Ô, gente, e vocês já estão sabendo também do Quimera Semijoias. Tá todo o programa aqui com a gente também, vestindo a gente de semijoias, deixando a gente mais brilhante. E vai deixar vocês mais brilhantes também. A gente sabe que como é importante a autoestima na vida da mulher. Então a gente tá com dois patrocinadores aqui, né, muito relevantes para a autoestima. E a gente queria que vocês conhecessem um pouquinho mais a loja, mas também o consignado delas que tem também, né? Se quiser fazer uma rendinha extra, é muito legal. Então também vai estar passando o QR Code delas aqui na tela. E vale a pena, fica a nossa dica aqui de mamães que consomem bastante esses dois produtos. E agora vamos começar, né? Abrir aí o espaço para a Liana. Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada. Dia especial hoje. Bom estar aqui, especialmente com a minha comadre. Ai, as formas que as coisas vão acontecendo são muito lindas de a gente ver, né? A gente já é amigas de mesa. Exatamente. Estamos agora nessa mesa com o microfone, né? Quem diria? Que especial mesmo tá a gente nessa triangulação aqui. A Débora tá lá com a Aninha, mas a gente vai estar bem representado aqui. Exatamente. E obrigada, gente, né? Pra gente estar mais uma vez. Ainda fico muito feliz quando eu vejo a minha assinatura. Que Xuxa, honra! demais, não me acostumei. Muito bom. Tô bem animada pro tema que a gente tem hoje. E conta pra gente quem é essa moça bonita do seu Então, lado. apresentar, né? Sinta-se à vontade para fazer essa apresentação maravilhosa. Apresentação da nossa convidada especial, minha filhota, minha primogênita, Beatriz, 14 anos, né? A minha primeira adolescente. E a gente chamou, intimou, convidou, não deu muita alternativa, vamos lá. Eu disse, o que é pra falar? Aquilo que a gente conversa na mesa, a gente vai conversar lá, né, filha? Bem-vinda, obrigada por aceitar esse desafio de estar aqui com a gente nessa mesa. Beatriz, maravilhosa. A mana mais velha, né? E vamos compartilhar muitas experiências hoje. A gente quer fazer várias perguntas. Estamos muito curiosos. Estamos. Porque eu e a Grazi estamos na fase inicial, né? Ainda são pequenos, são babies. A gente quer saber como chega lá, amiga. Sabe aquele famoso, um dia eu chego lá. Como que é esse chegar lá, nessa fase que muitas vezes é tão temida, né? Não, agora ele é pequenininho, agora tu controla, agora, isso né? A gente ouve muito, né? Isso, tem todas essas questões. Então, assim, ter hoje a tua voz, a tua experiência de alguém que já chegou lá nessa fase, né, e tá dando frutos lindos. A gente conhece a Beatriz de perto, então é um fruto maravilhoso, traz uma bênção. Tenho certeza que vocês têm muito a compartilhar com a gente aqui hoje. Nós vamos aprender muito. É verdade. Eu sei que vocês querem ouvir mais ela do que eu, né? Mas é como a gente escuta isso, né? Eu tenho todas as fases lá em casa, né, Beatriz? A minha mais velha, depois tem o Lucas logo com 13.
Mas a gente escuta muito isso, né? Aproveita que são pequenininhos, daqui a pouco crescem sem incomodação, é aborrecente. Eles já crescem com esse rótulo, né? Só esperando essa hora ruim chegar, e os pais também acabam ficando apavorados, né? Mas eu posso começar dizendo para vocês que eu estou amando ser mãe de adolescentes. Eu profiro isso para todo mundo e fico sempre dizendo, né? Vai ficando cada vez melhor à medida que cresce. É tão lindo vê-los florescer. Isso. Porque é contraditório a gente criar um filho para a gente achar que em algum momento vai se tornar um problema. Sim. Não é que desafios não acontecem, mas isso é tão antagônico com aquele bem que a gente deseja, né? Isso. Com aquela dedicação, com aquela entrega que a gente dá como mãe, com aquele amor tão grande que a gente tem, com aquele esforço tão grande que a gente tem para que dê bons resultados, para a gente imaginar que vai chegar um determinado momento, vai dar tudo errado. É muito ruim essa expectativa, né? E para mim tá sendo totalmente contrário. Tô amando. E na tua visão, assim, por que tu acha que tu está amando e tem mães que não amam, tem mães que falam de aborrecentes, né, que tem esse termo. Por que existe essa diferença, né, assim, de uma mãe que acha que tá passando por muita dificuldade, ou para mães como tu que tá achando que tá tendo legal, assim? Qual é essa eu vou começar do ponto inicial, né? Que eu sempre digo, eu tenho os melhores filhos do mundo, é por isso. Né? Então é por isso, ponto. Podemos acabar aqui. Eu dei sorte, eu tenho os melhores filhos do mundo, Deus foi bom comigo, então tá tudo certo pra mim. Eu só fico de bracinhos cruzados, tudo certo. Mas, né, hoje a gente conversava sobre isso. Hoje já tem a parte deles, né? As escolhas, os passos, as renúncias, as entregas, as coisas que eles conscientemente já escolheram viver. Mas é que a adolescência, ela é uma continuidade, né? Ela é uma construção. E aí, quando a gente entende que é uma continuidade, a gente precisa olhar para uma continuidade do quê? Porque é a hora que eles vão expandir, é a hora que eles vão se abrir, é a hora que eles vão mostrar coisas dentro deles, é a hora que eles vão fortalecer certas coisas de personalidade, de individualidade. E aí, muitas vezes, a gente vai ficar surpreso com aquilo acontecendo, porque a gente não caminhou ao lado, então a gente não conhece aquela pessoa que está ali. Não é que não tem os seus desafios de tu... Assim como cada fase, né? Pai e mãe é sempre pego assim, essa fase aprendi, mudou. Agora que eu aprendi, mudou. Acabei de aprender, agora mudou. Agora vamos pra próxima, né? Então, né? Então, a gente é assim mesmo. Mas eu creio que é muito isso, sabe? Dessa construção, de estar presente, se criou esse mito o que importa é tempo de qualidade, não é quantidade, mas na verdade... educação, relacionamento, intimidade, ela é construída assim com tempo. O tempo de qualidade, sim, mas com tempo despendido, com tempo muitas vezes de ficar lado a lado sem dizer nada. Porque é isso que a gente faz com as pessoas nas quais a gente tem intimidade. Mais fácil a gente querer ficar conversando o tempo todo, fazendo sala para um estranho, não é? Do que a gente ficar em silêncio com... O silêncio de estar ao lado de quem a gente tem intimidade, ele é maravilhoso. Ele por si só fala. A gente entende quando o silêncio do outro está querendo dizer alguma coisa pra gente. Não é? Isso é um fruto de intimidade. E aí, às vezes, tem essa forçação de barra de querer conversar sobre certos assuntos, quando, na verdade, tu não conversa sobre assuntos triviais. Os pais dizem, nossa, que dificuldade falar sobre sexualidade com o filho. Tá, mas você não conversa sobre o básico. Você não conversa sobre o mínimo. Né? Como é que tu vai conversar sobre um assunto tão delicado e íntimo com uma pessoa na qual tu não tem intimidade? Não tem como. Tu não tem liberdade, tu não tem vocabulário, tu não tem palavras. Não digo que seja uma coisa simples. Só que é muito mais fácil tu conversar sobre certos assuntos quando tu já conversou sobre outros, quando tu tá por dentro do como o outro pensa, que o outro sente. E às vezes os pais estão assim, se cobrando, eu não consigo. Por quê? Porque às vezes tu não tá sabendo como teu filho funciona, tu precisa saber como acessar o coração. Não é porque tu faz tudo para ele se sentir amado que de fato ele se sinta. Cada um tem a sua forma de ser abastecido de amor. E muitas vezes é um filho que tu precisa entender como. E isso não acontece só na adolescência.
Só que na infância é mais fácil. As demandas são diferentes. E aí, quando chega na adolescência e tem uma outra demanda, uma demanda mais responsável, mais densa, tu não consegue ter esse acesso. Mas não foi um acesso que tu perdeu agora. É um acesso que ou tu não construiu, ou tu já perdeu faz algum tempo. Exatamente. Existe um ditado, né, que a gente colhe limão e que a gente planta limão, quer colher laranja lá na frente, né? E eu percebo assim, muitas vezes os pais estão nessa ilusão de que estão plantando algo e irão colher, mas na verdade estão plantando coisas completamente diferentes, né? E pra ti, Liana, como é que foi assim esse processo de transição que tu falou, né? É algo que começa lá na infância, esse relacionamento com o adolescente, né? Não é uma fase, uma fichinha que vira e ali é uma outra pessoa com uma identidade totalmente diferente, né, Beatriz? E como é que foi, assim, essa tua transição? Como é que tu foi percebendo os sinais de mudança, né, de ter, de fato, uma adolescente em casa? Até depois a Beatriz falar também, né, de como que ela se sentiu adolescente. Como é que foi isso dentro de casa, né? Com a mãe, com o pai. Ela é a nossa primeira, é a filha mais velha, então, né, a gente vai experimentando todas essas novas fases com ela primeiro. E tem algo assim que é muito doido, porque quando tu está ali, tu não consegue, assim, ter um corte temporal exato. Se você for olhar, né, mesmo o Oliver tem 1 ano e pouco, mesmo os pequenininhos, qual foi o dia? Não sei exatamente. Só que acontece que eu tava ali, um dia a criança engatinha, daí outro dia ela se segura na beiradinha do sofá. Daí daqui a pouco ela dá um passinho. Daqui a pouco ela conseguiu dar 2. Daqui a pouco ela volta a engatinhar. E daí daqui a pouco ela andou. Né? E aí talvez tenha alguns marcos, né? Na adolescência que a gente estabelece como, começou a dar os primeiros passos naquele dia. Isso. Porém, tu estava ali vivenciando aquele processo. Então, não foi que a criança ela só estava deitada num dia e no outro dia ela levantou andando. Então, assim, claro, tem alguns momentos que a gente chega, né? Eu brinco, quando eu chego, que eu vou dar boa noite, assim, eu olho, gente, que grande. Ou quando a gente vê os tamanhos dos chinelinhos crescendo, a gente vê as roupas, daqui a pouco, mãe, peguei tua roupa, né? A gente tá bem nessa fase. Daí a gente brinca, né? Que ela usa os meus sapatos, mas eu não consigo usar o dela, porque o dela é um tamanho menor. Eu falei, não, tu vai crescer esse pé e nós vamos usar o mesmo sapato, por favor. Porque assim, não valeu. Não vale. Né? Mas assim... mãe, esqueci de te avisar, peguei a tua blusa, tá? E eu acho isso o máximo. Eu acho o máximo, porque pra mim tem um significado tão importante a minha filha querer vestir a minha roupa, que pra mim é muito mais profundo do que simplesmente ela ir no meu roupeiro. Além da matéria blusa, né? Exatamente. O significado por trás, o simbolismo disso. E tu se identifica, então, com a tua mãe pra usar a roupa dela? Eu uso as roupas. Sim. Liana, como é que tu lida, assim, agora, né? Falando que não existem... essa ficha não vira da noite pro dia. São passos, são fases que vão passando. Como é que tu foi te sentindo, assim, à medida de dar mais liberdade, de lidar com teu instinto de proteção, de mãe? Porque, assim... Enquanto eles são pequenos, a gente já sente isso muitas vezes, né? Agora tá dando um passo maior, eu preciso deixar... Aquela frase de deixar voar com as próprias asas. Isso, né? Agora isso é muito mais concreto, né? É um voar literalmente para longe de ti muitas vezes, né? De ambientes diferentes, de atividades diferentes, onde tu não tá mais ali com o teu olhar de proteção, de mãe. Como é que é esse desafio de trabalhar a liberdade? Eu sei que vocês construíram um vínculo, uma confiança muito forte para chegar nesse ponto, né? De estabelecer uma liberdade sadia. Eu sou bem apegada, né? Sou bem apegada, assim. A gente gosta de fazer tudo junto, sou mesmo. Mas a gente entende que amar é uma entrega superior, né? Entregar aquilo que ela precisa para esse momento. Então, ela está no momento de viver uma liberdade condicional. Que ela é condicionada aos ambientes que a gente escolhe dar liberdade a ela. Porque ela ainda não está pronta para uma vida adulta, mas ela já não é mais uma criança. Então, chega um momento que a gente precisa pôr à prova as coisas que a gente colocou dentro dela. Então, quando a gente vai colocando à prova, eu acho que isso em qualquer tipo de experimentação, qualquer tipo de treinamento, qualquer tipo de coisa, tu já não dá a prova completa. Tu vai dando à medida que o impacto de um erro vai ser menor.
certo? Né? Eu não vou colocar minha filha agora num avião para outro país, sendo que eu não deixo ela ir daqui ao shopping sozinha. Então, tu vai dando as pequenas liberdades para testando as habilidades e desenvolvendo as habilidades. Então, é muito assim, é muito experiência. É também um pouco disso, de tentativa e erro, sabe? Já teve momentos de a gente deixar ela em um lugar que pesou para nós e nós não deveríamos ter deixado. E quando ela voltou, a gente falou para ela, olha só, esse tipo de pedido, esse tipo de situação não vai mais acontecer, porque nessa determinada situação nós deixamos, mas nós não deveríamos ter deixado. Nós não ficamos em paz. E ela própria disse, eu estranhei vocês terem deixado. Mas aí tá a confiança, entende? Aí tá a confiança. E além de tudo, é uma prova na nossa fé, né, gente? É testar e confirmar que a gente confia que Deus vai guardar e cuidar e orientar. Eu sempre digo para eles, o pai e a mãe não estão, mas Senhor Jesus, Espírito Santo é sempre com vocês, conversem com ele que ele vai orientar todas as coisas. Tô perdida, me perdi, não sei o que fazer. A hora que o Senhor mostra. Então essa segurança é a maior de todas. Eu sei que ela tem um guia dentro dela. Eu sei que ela tem para quem consultar, ainda que ela esteja sozinha. E eu sei que ela vai consultar. Ô, Bia, e pra ti, como que é lidar com esses nãos que tu recebe? Eu não sei, às vezes queria estar naquele lugar e não pode, que o pai e a mãe não deixa. Como é que, né? Porque a cabecinha está sendo construída também, né? Nessa fase. Como é que tu lida com essas etapas, assim? Olha, eu fico brava. Eu realmente não gosto, mas por respeito aos meus pais eu não respondo, né? E eu deixo o barro secar, assim, deixo a raiva esfriar e apenas obedeço. Que é o que eu fui ensinada a fazer, né? Isso. Com muito amor, com muito respeito, que eu confio né, neles, né? Confio que eles sabem. É bom tu falar isso, né? Que também não é mil maravilhas, né? Sim. Também tu não vai aceitar e pronto. A gente também já foi adolescente, né? A gente sabe que a gente queria fazer mil coisas. E eu também tive... Meus pais também foram bem... Eu sou super amiga dos meus pais são super meus amigos, só que eles são meus pais. Então, eles sabem impor limites nos momentos certos, né? Então, é bom que tu fale isso, assim, que não... não, eu respeito e eu vou respeitá-los. Não, existe um embate, né? Que isso é normal. Mas é legal que essa posição de obedecer, né? Hoje, a gente tem um princípio muito forte lá em casa, né? Da obediência e do respeito, da honra dos pais. Que hoje eu não preciso mais obedecer meus pais. Eu sou casada, eu tenho minha família. Mas eu ainda honro eles. Eu ainda ouço o que eles têm a dizer. Eu ainda coloco na balança a opinião deles, que pra mim faz muita diferença. E isso... não foi de uma hora para outra, né? Isso foi meu pai e minha mãe construíram lá desde pequenininha, foi evoluindo. Então, esse foi um marco, assim. Vai fazer diferença depois também, né? Foram pilares que foram construídos, né? A base que foi construída lá na infância, né? É aquilo que tu tá vendo ser construído agora, né, Eliana? Todos aqueles pilares, todo aquele fundamento que foi plantado, que foi suado, trabalhado lá, agora é o momento de ver a casa se erguer, né? De ver essa construção nascer. E é fruto de também muitas renúncias, muitas coisas nos quais a gente, como pais, não se amoldou, não se conformou, né? E às vezes dá um bom resultado, ou um melhor resultado, justamente por essas coisas nas quais a gente não se moldou, sabe? E a gente sempre teve, eu e o Felipe, como princípio da nossa educação, que eles amassem mais Jesus, que eles temessem mais a Deus, sabe? E que eles, e de nós não sermos hipócritas, ou nós não sermos, assim, contraditórios naquilo que a gente estava afirmando, viver com aquilo que, né, ou aquilo que que a gente é visto fora para aquilo que a gente é visto dentro. A gente sempre fala, né, se em algum momento não bater aquilo que a gente fala, né, se nós parecermos hipócritas para vocês, então não tá valendo de nada. Pode ganhar o mundo, pode ter microfones para anunciar. Se a minha filha chegar e dizer que não teve nada, não é nada disso. Eu já perdi, entende? Pode até ser que influencie outras pessoas e elas serão abençoadas. Só que eu vou ser um vaso de misericórdia para Deus e eu quero ser um vaso de honra.
sabe? Então, a gente sempre teve como princípio, tem ainda como princípio da educação dos nossos filhos, a integridade e sempre olhar para o céu, olhar para a eternidade, olhar para a palavra. A gente não cria eles. Exatamente, a gente não cria eles para servir a esse mundo, para a gente não renunciou tantas coisas para forçá-los a se moldar à nossa vontade. Mas a gente quer que eles busquem a vontade de Deus para a vida deles. E aí sim, eles vão ser 100% realizados e bem-sucedidos. E aí nós também, não é, filha? Acho que isso é o principal que a gente vinha conversando, assim, que a gente conversa, né? A respeito de como é que é essa educação, do espírito, da alma, do interior. Porque obedecer externamente... Sim. Não é o mais difícil. Não vou. Guardo a louça, eu arrumo a cama, eu cuido da casa, eu faço meus afazeres, eu tiro boas notas. Mas e o interior? É isso que sempre importou mais para nós. Essa integridade, sabe? Essa verdade, essa liberdade de falar o que está dentro do interior para que a gente possa realmente ir na raiz das coisas. E isso é muito mais profundo. E aí é onde a gente constrói esses relacionamentos mais profundos também. E um recadinho, a gente já tá indo pro final, acredita? A gente não falou nada, né? Passa, a gente vai ter que ter, como eu falei, parte 32 desse assunto, né? Vai. Então, depois com o Lucas aqui também, a gente vai intercalando. Mas tu tens algum recadinho, assim, pra falar, mesmo da linguagem adolescente, pra outros filhos também que estão passando por esse momento? Eu tenho pra pais, na verdade. Às vezes eu vejo que a adolescência tá diretamente ligada com rebeldia. Principalmente a igreja, que é difícil tá criando a criança ali ensinando a Bíblia e, né, nessas atividades, nessas coisas, mas a adolescência é um ponto que tem que partir do próprio filho, sabe? Buscar a Cristo. E tem muito adolescente se desviando aí, sabe? Tem muito adolescente indo pra igreja e vivendo uma outra vida na escola, que às vezes com rebeldia por causa da religiosidade. Mas eu acho que os pais, a maioria deles, que foi o que os meus pais fizeram, deveriam simplesmente incentivar a buscar a Cristo, sabe? Incentivar a ter as próprias experiências com Cristo. O que eu tenho amado na adolescência é que eu tenho vivido as minhas próprias experiências com Jesus e eu tenho buscado e eu tenho encontrado e eu tenho me apaixonado, sabe? Então, o principal é que Cristo seja o centro. Então, agora minha mãe não precisa se preocupar mais comigo, porque eu criei dependência em Jesus, não nele, sabe? E é isso. Uau. Que lindo, nos emocionou aqui. Sem palavras. Eu até ia pedir pra Liana falar um recadinho, mas acho que a gente não precisa. A gente pode dar tchau agora, porque... Ai, que bênção, gente. É muito lindo, isso é muito lindo. Esse fruto, eu acho que não tem preço, né? Ver essa transparência, né? Esse relacionamento sendo criado com Cristo mesmo, né? Isso pra gente como pais, isso é sucesso. Aí que tá. Que tipo de alvo nós temos como pais? Um sucesso perante os outros, um sucesso perante uma carreira, um sucesso perante uma sociedade caída, um sucesso perante Deus, sucesso na intimidade, no secreto, né? Esse tem que ser o alvo da educação. A gente precisa ser intencional em qual é o nosso alvo. E aí, quando a gente vê que a gente acerta o alvo, tu vê que qualquer coisa vale a pena. Vale a pena. Não teve nada que eu tenha perdido que se compare a uma retribuição, a uma paga como essa, né? Porque a gente imagina sempre investir numa carreira e ter um retorno monetário, né? Só que para mim esse aqui é retorno eterno. Bem palpável, né? Bem palpável. Ai, bem. Que legal.
meu amor. A gente vai ter que encerrar. Parte 2, 3, 4. Está aceito o nosso convite, né? Isso, já estamos assinadas. Gente, Bia, muito obrigada por participar. Foi muito legal estar dividindo a mesa aqui com vocês duas, que são iguais, o que dá idades diferentes. Depois a gente coloca a legal. legenda de quem é quem. Muito obrigada por esse tema tão amplo, né? Que a gente falou com tão pouco tempo, mas que a gente sabe que tem muita coisa ainda. A gente pode fazer a gente tem essa sugestão de fazer uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, né? Quem não segue ainda pode, Papo de Mãe. Então, a gente pode abrir uma caixinha de perguntas e, às vezes, nem fazer um episódio aqui. Às vezes, a gente responde lá mesmo, né? Pra ser mais diretos, pra ser mais Isso, até mais rapidinho. interativo, legal. Então, Eu a acho gente que é um pode assunto fazer que tem isso. muita curiosidade, né? É. Nossa, se a gente fosse continuar aqui, teria Até de coisas de ordem prática isso, mesmo. tantas perguntas, né? De temas aí do dia a dia, de organização O que eu de faço casas. nisso, né? Exatamente. Me diga exatamente como fazer. Né? Um tema maravilhoso. Eu tenho umas amigas que perguntam. Diga exatamente como fazer. Então, já é uma oportunidade que der lá no Instagram anônimo, daí não precisa ter essa limitação. Coloca aqui sua curiosidade. Responderemos no próximo episódio. Legal. Que graça, é um presente. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra. Vocês duas são muito profundas. Foi pouco tempo, mas foi com muita profundidade, Foi. né, Graça? Obrigada Pois pelo Obrigada, aceite. gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau.